E aí, pessoal, vamos mergulhar num assunto que é a cara do Brasil? A nossa produção de energia. É um tema cheio de contrastes, um verdadeiro quebra-cabeça. E para quem está na pegada da geografia, entender a nossa matriz energética é chave para sacar a economia e os desafios do nosso país. Olha, para montar essa análise, a gente vai usar uns dados que já têm alguns anos, mas eles são perfeitos para a gente construir a base do nosso raciocínio, ok? É importante lembrar que esse cenário muda o tempo todo. Vamos lá desvendar essa história. Para começar, dá uma olhada nessas duas imagens. De cara, a gente já vê o resumo da ópera. De um lado, uma plataforma de petróleo, aquele símbolo da força da era dos combustíveis fósseis. Do outro, um parque eólico, que é a imagem do futuro, da energia limpa, renovável. Essa é a dupla identidade do Brasil, sabe? Somos um gigante do petróleo e, ao mesmo tempo, um dos líderes mundiais em energia limpa. É essa dualidade que a gente vai explorar hoje. Então, vamos começar pelo começo, né? Entender a fundação da nossa matriz energética, aquilo que, por muito tempo, foi o motor do país, o petróleo e o gás. A história do petróleo aqui no Brasil é uma saga e tanto, viu? Tudo começa lá atrás, em 1938, com o primeiro poço. Depois, em 53, vem um capítulo importantíssimo, a criação da Petrobras com aquele lema famoso, o petróleo é nosso. Mas aí, nos anos 70, o mundo entra em crise por causa do petróleo e o Brasil leva um susto, um choque de realidade que mostrou o quanto a gente dependia de outros países. Só que a grande virada, o que mudou o jogo de verdade, vem em 2006, com a descoberta do pré-sal. E se uma imagem vale mais que 1000 palavras, esse gráfico aqui conta a história toda. Ele mostra essa virada de chave de um jeito perfeito. A linha rosa é a nossa dependência de petróleo de fora, que era gigante. A área verde mostra a nossa produção aqui dentro crescendo sem parar. Reparem que ali, por volta de 2006, as linhas se cruzam. Foi nesse exato momento que o Brasil conseguiu a tão sonhada autossuficiência. A gente passou a produzir mais petróleo do que precisava consumir. E o grande herói dessa história toda foi o pré-sal. A gente está falando de uma reserva absurda de petróleo e gás que fica a mais de 5.000 metros de profundidade debaixo de uma camada de sal grossíssima lá no fundo do oceano. Essa descoberta não só garantiu que a gente não precisasse mais importar petróleo, como botou o Brasil de vez no mapa dos maiores produtores do mundo. Ok, então, o Brasil é só o país do petróleo, certo? Errado. Como a gente viu lá no comecinho, essa é só metade da história. Vamos virar a página agora e falar do outro lado dessa moeda, a força impressionante das nossas energias renováveis. Agora, olha só a composição do nosso consumo de energia total. Lembrando, esses dados são uma foto de 2014, mas servem para a gente entender a estrutura da coisa. Naquela época, o petróleo ainda mandava no pedaço, claro. Mas a fatia de fontes renováveis já era de cair o queixo. Se a gente somar a energia que vem da água, a hidráulica, com os produtos da cana, tipo o etanol, já dava mais de 33% de energia limpa. Para a média mundial daquele período, isso era um número enorme. E por falar em cana-de-açúcar, é impossível não lembrar do Proálcool. Esse programa nasceu lá nos anos 70, justamente para tentar fugir da crise do petróleo. Foi uma iniciativa pioneira que transformou o etanol de cana numa alternativa de verdade para a gasolina, uma coisa que o resto do mundo só foi discutir para valer décadas depois. E essa aposta em biocombustíveis não ficou só no etanol, não. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o crescimento maluco da produção de biodiesel, que é feito com óleos vegetais. Em 2005, a gente não produzia quase nada. 10 anos depois, bum! Mais de 3 milhões de metros cúbicos. Isso só reforça essa vocação que o Brasil tem para a bioenergia. Beleza, já falamos da energia no geral. Mas e a energia elétrica? Aquela que a gente usa para acender a luz, carregar o celular? Bom, aí o desafio é outro, porque gerar e distribuir eletricidade num país do tamanho do Brasil é uma tarefa gigantesca. E é aqui que o nosso lado renovável fica ainda mais claro. Se a gente olhar só para a eletricidade, em 2014 a fonte hidráulica era a rainha absoluta, mais de 65%. É muita coisa. Os nossos rios são literalmente a nossa maior fonte de energia elétrica. E para ter uma noção da escala disso, se liga nesse número. 14.000 megawatts. Essa é a potência da usina de Itaipu. Por muito tempo, foi a maior hidrelétrica do mundo. E até hoje é um símbolo da nossa engenharia e da nossa capacidade de gerar energia. Mas tá, como é que a gente faz a energia gerada lá no sul chegar no Nordeste, por exemplo? A resposta é essa teia de aranha gigante aí no mapa. É o SIN, o Sistema Interligado Nacional.
Pensa nele como uma rede imensa de fios que conecta as usinas e as cidades do país quase inteiro. É isso que permite que a energia viaje de um canto para o outro, garantindo que o sistema todo não caia. Só que essa dependência enorme das hidrelétricas tem um ponto fraco bem óbvio. A gente depende da chuva. Em tempos de seca, os reservatórios das usinas ficam lá embaixo. E aí o país inteiro corre o risco de ficar no escuro, o risco dos famosos apagões. Essa vulnerabilidade deixou bem claro que não dava para apostar todas as fichas numa fonte só, por mais limpa que ela fosse. Por isso, a palavra-chave passou a ser diversificação. E aí a gente está vendo um crescimento incrível da energia dos ventos, a eólica, principalmente lá no Nordeste. As usinas termoelétricas que queimam gás funcionam como um step para o carro, sabe? Não é o ideal porque poluem mais, mas garantem energia quando falta água. E de olho no futuro, temos a energia nuclear e a solar, que ainda participa um pouco, mas tem um potencial enorme para crescer. E isso tudo leva a gente para o final da nossa conversa. O futuro da energia no Brasil é um grande ato de equilíbrio. Equilíbrio entre a necessidade de crescimento da economia e a nossa responsabilidade com o meio ambiente. O dilema é basicamente este aqui. De um lado, os combustíveis fósseis, tipo pré-sal. Eles garantem nossa segurança energética, geram muita grana, mas têm um custo ambiental alto. Do outro lado, as energias renováveis. São mais limpas, sustentáveis, mas elas também têm seus impactos. Uma hidrelétrica, por exemplo, alaga uma área enorme. E todas elas dependem do clima. Se vai ter sol, se vai ventar, se vai chover, não tem resposta fácil. E assim a gente termina, com uma pergunta que fica para a gente pensar. Diante de tudo isso, qual deveria ser o caminho para o futuro da energia no Brasil? É investir mais pesado ainda no pré-sal? Acelerar com tudo a transição para eólica e solar ou tentar achar o meio termo? A resposta para essa pergunta vai definir não só como a gente vai acender as luzes amanhã, mas que tipo de país a gente vai ser nas próximas décadas.